aqui rapidinho. Aqui, está gravando. Voltando aqui um pouco para o livro, agora que a gente entendeu de onde é que vem o determinante, por que tem essa proposição aqui? Por que quando tem 3 vetores, e eu coloco eles aqui dentro do det, se o det é diferente de 0, os vetores são Li? Então, olha só. Primeira coisa que ele parte para pensar. Bom, proposição 3 do CAP 5, que a gente cansou de falar. O que a gente tinha aprendido na proposição 3 do capítulo 5? A gente tinha aprendido o seguinte: quando vetores são Li, se eu tenho, no caso, 3 vetores, né, U, V e W, e eles são Li, então eu posso... É verdade o seguinte fato: se eu fizer uma combinação linear, alfa vezes o primeiro, mais beta vezes o segundo, mais gama vezes o terceiro, e eu igualar a vetor nulo, combinação linear igual a nulo. Isso implica necessariamente que os coeficientes da combinação linear são iguais a 0, porque os vetores são Li. Então, isso é um fato que a gente traz lá do CAP 5. CAP 5, ok? Ok. Aí o que ele fez? Ele fez o seguinte, bom, só que olha, aqui no nosso caso eu tenho as coordenadas dos vetores. Então eu vou pegar essa, olha lá, aquilo que eu acabei de escrever, se são Li, eu faço a combinação linear deles igual a 0, os coeficientes têm que ser 0, acabei de escrever na lousa. Só que agora eu tenho as coordenadas de V e W, são essas coordenadas aqui. Então eu vou substituir as coordenadas ali na combinação linear. Aí o que acontece? Se eu substituir as coordenadas, vai ficar alfa vezes as coordenadas do U, que é x1, y1, z1, mais beta vezes as coordenadas do V, que são x2, y2, z2, mais gama vezes a coordenada do W, que é quem? x3, y3, z3, y3, z3, tá? Igual às coordenadas do nulo. Quem são as coordenadas do vetor nulo? 0, 0, 0, tá? Aí olha só que interessante, vai cair num sistema igual que a gente estava discutindo, pelo seguinte, mas a gente já viu lá, multiplica o alfa para dentro, vai ficar alfa x1, alfa y1, alfa z1, fecha. Multiplica o beta para dentro, beta x2, beta y2, beta z2. Mais, multiplica o gama para dentro, gama x3, gama y3, gama z3, fecha. Igual a quem? Igual a 0, 0, 0, tá? Igual a, peraí, deixa eu escrever menor isso aqui. Gama, deixa eu escrever menor aqui para caber. Gama x3, gama y3, gama z3. Tudo isso igual 0, 0, 0. Agora o que você faz? Soma esses 3 vetores. A hora que você somar, quanto que vai dar? Bom, você tem que, quando você soma vetores, eu já expliquei na última aula, né? A gente soma coordenadas a coordenadas. Então, primeira coordenada, mais primeira coordenada, mais primeira coordenada. Então, vai ficar alfa x1, mais beta x2, mais beta x2, estou somando as primeiras coordenadas aqui, mais gama x3, alfa y1, mais beta y2, mais gama y3, vírgula, aí agora as terceiras coordenadas, alfa z1, mais beta z2, alfa z1, mais beta z2, mais gama z3. Isso aqui fecha igual a 0, 0, 0. Então, eu fiquei com um vetorzão aqui do lado esquerdo igual a 0, 0, 0. Então, significa que cada coordenada dessa aqui tem que ser igual a 0, para dar igual isso aqui, 0, 0, 0. Então, dá para formar o seguinte sistema, presta atenção para vocês entenderem. Primeira equação dele fica alfa x1
mais beta x2 mais gama x3 igual a zero. Igual a zero. Segunda equação fica alfa y1 mais beta y2 mais gama y3 igual a zero. E a última equação fica alfa z1, esse último coordenada aqui, alfa z1 mais beta z2 mais gama z3 igual a zero. Aí muita gente não entende, fala, professor, mas não estou entendendo, em vez de ter x, y, z, tem x1, y1, z1. Não, você não está entendendo que aqui nesse caso, os x's, y's e z's são números dados. As incógnitas são alfa, beta e gama. Eles que estão fazendo papel de x, y, z. Eles que são as incógnitas. As incógnitas são alfa, beta e gama. Então, na verdade, a gente deveria escrever esse sistema assim. Deixa eu colocar que tem outra cor aqui. O sistema, na verdade, deveria ficar escrito assim: x1 vezes alfa. Alfa é como se fosse o x. X1, e x1 é como se fosse o coeficientezinho A11. x1 vezes alfa, entendeu? Mais x2 vezes beta, mais x3 vezes gama. x3 vezes gama igual a zero. Esse seria o jeito ideal, mais correto de escrever, porque as incógnitas são alfa, beta e gama. O x1, x2, x3 são números dados, são as coordenadas aqui são as primeiras coordenadas do U, do V e do W, tá? Então, eles são os azinhos. Agora aqui, y1 alfa mais y2 beta mais y3 gama igual a zero. Última equação, reescrevendo, z1 alfa mais z2 beta mais z3 gama igual a zero. Tá certo? Tá, então, o que a gente... Agora, comparando com o que eu acabei de mostrar para vocês aqui no vídeo anterior. Quando eu tenho um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, como que eu faço para ele ter solução única? Eu monto um determinante aqui com os coeficientes. Cadê o det? Tá aqui, um determinante com os coeficientes. Se ele for diferente de zero, det, o sistema tem solução única. Acabamos de ver. Vamos aplicar essa ideia aqui nos nossos cálculos. Tá aqui o nosso sistema. Cadê quem que seria o det dos coeficientes? Seria um det com x1, y1, z1, outros coeficientes. As incógnitas são alfa, que seria o x, beta, que seria o y, e gama, que seria o z. Essas são as incógnitas. Quem são os coeficientes? x1, y1, z1, x2, y2, z2, e x3, y3, z3. Tá certo? Tá aqui. Esse seria o det, que se ele for diferente de zero, implica que o sistema tem solução única. Certo? O sistema tem solução única. Professor, mas ali na proposição do livro, ele diz que quando o det... Olha lá, admite apenas uma solução, que vai ser a nula, né? Mas calma lá. No livro, no enunciado, ele diz que quando o det é diferente de zero... Primeira coisa que eu noto, professor, que me incomoda. Você escreveu x1, y1, z1, aqui está na forma de coluna que ficou. Ele aqui escreveu na forma de linha. Nota que aqui ele escreveu na forma de coluna também. E botou um asterisco. Devido à regra de Cramer. Não, a gente está vendo devido às contas que nós fizemos antes. Nem precisa da regra de Cramer. Pensei que o asterisco ele ia falar o que eu vou falar agora. x1, y1, z1, aqui, e x2, y2, z2, x3, y3, z3 na forma de colunas, vai dar o mesmo resultado do que se colocar, como eu coloquei aqui na forma de coluna, vai dar o mesmo resultado se colocar na forma de linha. Tá? Isso é álgebra linear, não vou demonstrar aqui, mas o determinante, se você troca as colunas e coloca na forma de linhas, troca linhas por colunas, ou vice-versa, colunas por linhas, o determinante fica inalterado, ele não se altera. Tá? Então, pouco importa se está na forma de linha ou de coluna. Bom, beleza, é o mesmo det, esse aqui e esse aqui, a mesma coisa. Mas aqui está dizendo que se ele for diferente de zero, solução única. Aqui está dizendo diferente de zero, LI.
Como é que se amarra uma coisa com a outra? Bom, vamos interpretar o que significa solução única. Solução única desse sistema, o que isso significa? Alfa igual a beta igual a gama, que é igual a zero. Por que você sabe? Se o sistema vai ter solução única, vai ser justamente todo, alfa, beta e gama, tudo igual a zero. Porque essa solução tem que ter. Olha bem, como esse sistema não está tudo igual a zero. Se eu colocar todos os alfas iguais a zero, os 3 betas eu trocar por zero, os 3 gamas eu trocar por zero, fica 0 igual a 0, 0 igual a 0, 0 igual a 0. Satisfez. As 3 equações deram certo. Tá? Então, como um sistema que está tudo igualado a zero, aqui a gente chama de sistema homogêneo, essa solução nula ele sempre tem. Quando você fez o determinante e ele deu diferente de zero, significa que o sistema tem solução única, só uma solução. Como essa aqui ele sempre tem, essa passa a ser a única solução que ele tem. Tá? Se o det desse igual a zero, teria outros valores de alfa, beta e gama que você colocaria aqui e daria certo as 3 equações, 0 igual a 0, 0 igual a 0, 0 igual a 0. Só que não vai ter, por quê? Porque o det não vai ter assim. Se o det do sistema aqui não tem... Aqui a gente colocou só letra, não colocou número, né? Se você substituir os números aqui no lugar de x, y, z, calcular o det diferente de 0, o único jeito que tem desse sistema aqui resolver é colocar o alfa, beta e gama igual a 0. Então, det diferente de 0, solução única. Solução única significa alfa, beta, gama igual a 0. E o que significa alfa, beta igual a gama? Alfa igual a beta igual a gama igual a 0, quando você fez a combinação linear dos vetores, significa que eles são LI. Por isso que ele colocou LI aqui. Espero que essa explicação do teorema tenha ajudado vocês. Interrompo o vídeo aqui para não ficar muito longo. Gravei tudo que eu